skills, hard skills e o seu crescimento no cartório. Você já ouviu falar em soft skills e hard skills? Esses termos aparecem cada vez mais em processos seletivos, avaliação de desempenho e planos de carreira. Mas será que você sabe de verdade o que eles significam no seu dia a dia e como eles podem te ajudar a crescer profissionalmente? Mais do que conceitos modernos, os soft skills e hard skills estão diretamente ligados ao seu crescimento profissional, ao seu currículo e às oportunidades que você pode ter dentro do cartório e no direito extrajudicial. Hoje aqui na Cartório Flix a gente vai descomplicar esses termos e mostrar isso na prática, com um exemplo muito real. O que o escrevente que trabalha em inventários e partilhas, por exemplo, precisa ter. E por que esse assunto é tão importante hoje? Porque hoje oficiais ou recrutadores de cartório dão muita atenção para conhecimento técnico, mas eles não se importam de treinar as pessoas, se perceberem que os profissionais têm as outras competências comportamentais, ou seja, líderes de cartório valorizam muito capacidade de comunicação, postura profissional, responsabilidade, inteligência emocional, vontade de aprender. E é exatamente aqui que entram as hard skills e soft skills. Mas o que são as hard skills? São as competências técnicas. São os conhecimentos que você aprende em cursos, treinamentos, aqui na Cartório Flix, em manuais e na prática diária. No cartório, as hard skills envolvem o conhecimento da legislação, do seu setor, os procedimentos internos, o processo de trabalho, as POPs. Você já trabalhou em cartório, sabe como as coisas funcionam, normas da corregedoria, os provimentos, a Lei Geral de Proteção de Dados e tudo que envolve o cartório tecnicamente. Se você trabalha em cartório, já sabe como o sistema funciona. E isso é ótimo, pois quanto mais rápido o funcionário puder trabalhar sozinho, mais eficiente é a integração. A técnica jurídica, por exemplo, a pessoa pensa e faz conexões para encontrar as melhores soluções. Aí entram os cursos técnicos, a faculdade, uma pós em direito notarial e registral. Então as hard skills, elas respondem às perguntas: o que você sabe fazer tecnicamente para se enquadrar nesse cargo? E o que são as soft skills? São as habilidades comportamentais e emocionais, habilidades e atitudes do chá, conhecimento, habilidade, atitude, lembra? Elas dizem respeito à forma como você trabalha e se comunica ou se relaciona. E pode ter certeza, são essas skills que abrem ou fecham portas do seu crescimento. Por exemplo, a comunicação, a organização, a proatividade, a ética, a capacidade de trabalhar em equipe, a inteligência emocional. Elas respondem às perguntas como você faz o seu trabalho. Então, quando nós falamos de hard skills e soft skills, nós estamos falando praticamente da lógica do chá. Conhecimento, habilidades e atitudes. Tudo isso tem que estar dentro da sua descrição de cargos. É a fórmula do bolo. No cartório, conhecimento sem atitude gera erro e problemas, porque o ato ele não se materializa sozinho. Tem outras competências que você tem que ter para realizar um bom atendimento. E atitude sem conhecimento é um perigo, gera insegurança jurídica, pode ser fatal. Agora vamos fazer isso na prática. O escrevente que atua em inventários e partilhas trabalha em uma das áreas mais sensíveis do cartório, porque lida com falecimento, com patrimônio, com conflitos familiares, emocionais, emoções à flor da pele, responsabilidade jurídica elevada, um processo muito longo de atendimento que envolve muitas pessoas, muitos documentos, muitos órgãos regulamentares, pode envolver até um advogado que intermedia tudo e é de confiança da família, mas é super atrapalhado. Ele pode ser um parceiro ou ele pode ser uma pedra de tropeço no seu trabalho, porque ele diz que entrega a documentação, mas na hora ele não te entregou nada e diz para a família que a culpa é do cartório. É um processo complexo que tende a dar problemas de comunicação, gestão do tempo, atrasos, pode dar prejuízos porque as certidões vencem. Por isso o escrevente precisa unir técnica, conhecimento, mas comportamento. Então vamos pensar nesse escrevente de inventários e partilhas.
Quais as hard skills de um escrevente como ele? Conhecimento jurídico, lógico. Esse escrevente precisa dominar conceitos de inventário e partilha, direito de família, sucessões, holding, saber a diferença entre inventário judicial e extrajudicial, todos os requisitos legais do inventário extrajudicial, conhecer o Código Civil, conhecer os provimentos do CNJ e da Corregedoria do Estado, porque o advogado vai perguntar muita coisa e pode até querer discutir para dizer como fazer o seu trabalho. Você precisa estar preparado tecnicamente. Sem o conhecimento técnico não existe segurança no ato. Tem que saber fazer a análise documental, faz parte da hard skill saber dos documentos necessários, conhecer o sistema, precisa saber conferir as certidões, conhecer os órgãos que entregam essas certidões também, conhecer os prazos, analisar os documentos dos herdeiros, conferir os imóveis, as matrículas, identificar as pendências entre um caso e outro. E aqui entra a atenção a detalhes e responsabilidade técnica. 3. Os procedimentos e sistemas. O escrevente ele precisa utilizar corretamente o sistema do cartório, organizar processos físicos e digitais, organizar as tarefas por protocolo, fazer a gestão do tempo dessas tarefas, acompanhar e controlar prazos. Isso garante a eficiência e a conformidade. 4. Noções de tributação. Mesmo não sendo um contador, precisa entender sobre ITCMD, DOI, guias e prazos. Essa hard skill evita retrabalho e muitos problemas no atendimento. Agora vem um ponto que realmente diferencia os profissionais. As soft skills de um escrevente. O que esse escrevente precisa ter na sua fórmula do bolo para fazer um bom trabalho. Pensa nas responsabilidades desse escrevente que eu citei antes. Ele precisa saber se comunicar claramente, ser empático, porque inventários envolvem famílias fragilizadas. Essa competência de saber explicar o conhecimento, sem ser muito técnico, mas também explicar juridicamente para que o advogado possa acompanhar. Não é só dizer que falta um documento, é explicar o que é esse documento e por que esse documento é necessário. Como obter esse conhecimento e o impacto no prazo. Isso vai reduzir muitos conflitos. Ele precisa ter inteligência emocional, porque existem muitos conflitos entre os herdeiros. Ele mesmo vai se irritar muito com a falta de entrega. Precisa ter uma habilidade para intermediar entre o advogado e a família, porque um coloca a culpa no outro se as coisas atrasam. E pois é, isso exige muita inteligência emocional, sabedoria, para começar a não ser grosso, porque não dá para tomar partido. Tem que manter uma postura neutra, não reagir de forma impulsiva e acabar sendo grosso com o advogado ou com a família. Precisa saber ouvir, saber a hora de pedir ajuda para um colega ou um líder. Essa habilidade ela não aparece na parte técnica, é puro comportamento. Terceira questão, terceira soft skills, organização e responsabilidade. Aqui significa cumprir prazo, acompanhar processos, avisar os clientes, se antecipar aos problemas, não deixar as pendências se acumularem, saber priorizar as tarefas para não ser engolido por elas, gestão do tempo e produtividade, lembrando que o escrevente não está cuidando apenas da partilha, ele está cuidando de várias partilhas ao mesmo tempo. Todos os dias chegam novos serviços. E aí quando você vê, tem 10 clientes, 10 protocolos rodando ao mesmo tempo em estágios diferentes, e gerir todos exige conhecimento e comprometimento. Esse comportamento gera segurança e confiança. A quarta competência é a ética e a postura profissionais, porque lidam com muitas informações sensíveis. Sigilo, discrição, ética, respeito, pontualidade, retorno, transparência. Isso constrói uma reputação profissional. A quinta é a produtividade e aprendizado contínuo. O escrevente que cresce busca cursos continuamente, se atualiza, pergunta quando tem dúvida, tem curiosidade para continuar aprendendo. Imagina um escrevente que aprendeu a fazer divórcios e partilhas lá em 2014 no cartório e nunca mais estudou. Quanta coisa mudou de lá para cá sobre esse tema. Precisa ter vontade de aprender sempre, e isso é uma soft skills. Para isso, até te trago uma dica.
usar as trilhas da Cartório Flix na assinatura porque você está se atualizando constantemente. Agora pense, o que o melhor tabelião do país espera de um escrevente para o seu setor de divórcios e partilhas? Alguém que tenha só conhecimento ou alguém que tenha conhecimentos, habilidades e atitudes comprovadas? Soft e hard skills no seu currículo, com clareza. Quando um titular avalia um currículo de um escrevente de inventários, ele não olha só para o que ele sabe tecnicamente, porque isso também é subjetivo. Ele observa a sua postura, sua comunicação, organização, confiabilidade, capacidade de lidar com situações difíceis, e é isso que gera oportunidades profissionais. Por isso aqui na Cartório Flix a gente desenvolve o profissional por completo. As trilhas trabalham tanto as hard skills, a parte técnica, a legislação, a prática, quanto as soft skills, o comportamento, a comunicação, a inteligência emocional. Aqui você não estuda só para saber mais, você estuda para se tornar um profissional com um repertório vasto, com poder pessoal. Inclusive para que você identifique as suas capacidades e possa falar sobre elas no recrutamento e seleção. Um profissional que está preparado para assumir novas responsabilidades, cargos de confiança e liderança, crescimento no direito extrajudicial. Porque a nova era de cartórios precisa de profissionais preparados. E as hard skills e as soft skills fazem você crescer. Aproveite as trilhas da Cartório Flix, invista no seu desenvolvimento, construa a carreira que você deseja no cartório. E aí me conta, qual habilidade você sente que mais precisa desenvolver hoje? Olhe para a sua descrição de cargos e analisa que conhecimentos, que hard skills você ainda precisa aprimorar e quais são as soft skills que você já tem e aquelas que você precisa adquirir. E assim cria o seu plano de crescimento com a Cartório Flix. Gostou dessas dicas? Curta, compartilha, segue a Cartório Flix nas redes sociais, entre para a sua trilha de desenvolvimento e cresça durante todo esse ano. Obrigada!